tarde a todos. É realmente uma grande honra, um grande gosto aqui estar. Pela segunda vez, lembro-me bem de ter feito aqui uma conferência, julgo que há 5 anos, 6 anos, não fui ver os registros com detalhe, sobre a nova Constituição de Angola. Na altura tinha acabado de ser elaborada e já agora, nessa circunstância, nesta mesma mesa, a presidir essa sessão estava o Dom Damião Franklin, que já não está entre nós e, portanto, também evoco aqui a sua memória. Foi arcebispo de Luanda, foi reitor desta Universidade Católica de Angola e, portanto, trago esta recordação, que é a primeira coisa que me vem ao espírito, estando nesta sala, esta sala cheia com tantos alunos interessados naquilo que eu possa dizer durante estes minutos. Mas também permitam-me que faça uma saudação especial àqueles que neste momento estão aqui na mesa e que também com a sua presença me honram. Em primeiro lugar, o Sr. Vice-Decano, o Dr. Moreira Lopes, a quem cumprimento, e as minhas saudações. Também na sua pessoa cumprimento a instituição, também a professora Márcia Gilela, que por razões de agenda não pode estar aqui, mas foi através dela que se proporcionou esta oportunidade, e também ficam aqui o meu público agradecimento e o reconhecimento também da sua atividade como decana da Faculdade de Direito. Sei que isso não é fácil. Também tenho responsabilidades na minha faculdade, na Faculdade de Direito da Universidade Nova de Lisboa, como professor e, sobretudo, como presidente do Conselho Científico, e acreditem que não é fácil gerir recursos humanos e, sobretudo, estes recursos humanos que são os recursos humanos docentes. Não é fácil, às vezes, a relação com os alunos, mas essa será sempre 1000 vezes mais fácil do que a relação que os professores possam ter entre si. E, portanto, a professora Márcia tem levado a bom porto essas tarefas e, portanto, também fica aqui o meu público agradecimento. Mas uma palavra também de carinho e de amizade ao professor Esteves Hilário, que é doutorando na minha faculdade, é um reputado constitucionalista angolano, também autor de um importante livro sobre o direito constitucional de Angola, e tem-se notabilizado pela qualidade do seu ensino, pelo interesse, pela amizade que gera nos alunos. É professor desta casa, também tem sido professor de outras instituições e, portanto, também lhe deixo aqui um público elogio e o agradecimento de me acompanhar nesta visita aqui à vossa universidade, aliás, com excelentes instalações, como todos podemos ver, e este auditório, esta sala magna, realmente salão nobre, magnífico e realmente muito bonito. Portanto, muito obrigado pela vossa presença. E também a todos os estudantes que aqui estão, de vários cursos. Vejo mais senhoras do que senhores, o que é um bom sinal dos tempos. Bom, em relação à matéria que me traz aqui em particular, nesta nossa conversa de uns quantos minutos, a professora Márcia sugeriu-me um tema um pouco bicudo. E pronto, um professor não pode nunca escusar-se ao desafio que um dirigente, que a decana desta faculdade lhe propôs, e, portanto, ela propôs-me tratar, propôs-me o tema os direitos fundamentais nas constituições dos países de língua portuguesa e o papel das jurisdições constitucionais. E ela fê-lo, certamente, também considerando os meus conhecimentos nos vários países de língua portuguesa, por onde também tenho andado, tenho sido coordenador de vários mestrados e doutoramentos, quer aqui em Angola, quer em Moçambique e noutros países de língua portuguesa. E, portanto, também com isso, a sua ideia é certamente que eu vos possa partilhar essa experiência também de direito constitucional comparado, que de facto tenho. Mas, ao associarmos os direitos fundamentais, de acordo com o título desta minha intervenção, com as jurisdições constitucionais, estamos a pensar numa outra coisa, que é ainda mais importante do que ter os próprios direitos enunciados num documento que é muito importante, que é uma Constituição, mas que às vezes não passa de um papel. E é o quê? É a necessidade desses direitos ganharem força na realidade constitucional e quem aparece como uma instituição muito importante para dotar esses direitos de efetividade, de realidade ou de realismo, de efetividade, é de facto
o Tribunal, são os tribunais ou o Tribunal Constitucional, conforme depois cada um dos países se possa organizar. Portanto, hoje, sem dúvida, que os direitos fundamentais existindo têm de ter mecanismos de proteção e de defesa, de garantia na realidade, e os tribunais constitucionais em particular, ou quem faça as suas vezes, têm um papel determinante nessa efetivação e para tornar os direitos não apenas direitos teóricos, mas também direitos práticos que cheguem à própria realidade. Com certeza que o facto de frisar nesta intervenção a relação entre os direitos fundamentais e os tribunais, não estou a esquecer-me de que a efetivação dos direitos fundamentais que estão numa Constituição não depende apenas dos tribunais. Dependem de quê? Dependem de muitos outros poderes. Dependem desde logo do poder legislativo, porque há muitos direitos que só podem ser exercidos se houver leis ordinárias que possibilitem a sua realização prática, o seu exercício, e, portanto, possam, aquilo que nós chamamos na dogmática de direitos fundamentais, possam fazer a concretização desses mesmos direitos. Há outros que podem aplicar-se de per si, e nesse caso não será uma concretização, será uma regulamentação desses direitos, mas, portanto, o poder legislativo é também importante. E um poder legislativo que não bloqueie, mais pela sua omissão do que pela sua ação, que não bloqueie a chegada desses direitos à própria realidade dos nossos dias, ou do nosso dia-a-dia. Depois também há uma outra área muito importante para que os direitos se tornem realidade, que são as políticas públicas. E aqui falo em geral no chamado poder administrativo. Porque é o poder administrativo que tem o dinheiro, que toma medidas concretas, que concretiza a lei para casos individuais e concretos e, portanto, que faz obras públicas, que contrata pessoas, que instala serviços públicos, serviços de educação, serviços de saúde, serviços sociais e, portanto, muitos direitos, sobretudo os direitos económicos, sociais e culturais, estão dependentes de uma administração que seja ativa e que possa tornar reais os direitos que estão inscritos na Constituição, e direitos esses que estão dependentes não só da lei, mas também das políticas públicas que possam levar à prática os objetivos que todos nós desejamos, de melhor saúde, mais educação, mais desenvolvimento, melhor circulação, em geral, mais bem-estar para um povo. É isso que os direitos económicos, sociais e culturais também pressupõem. E, finalmente, ainda, a sociedade civil, todos nós, cada um no seu país, eu aqui sou estrangeiro, embora sendo cada vez mais angolano, mas cada um no seu país também pode fazer alguma coisa a título particular, a título privado. E, portanto, os direitos fundamentais também são da responsabilidade das comunidades, da sociedade civil, das organizações não governamentais, das associações não lucrativas, que façam a sua pedagogia ou que, através de ações de beneficência, possam levar à prática esses direitos através do ensino, da saúde, dos cuidados aos mais pobres, aos mais carenciados, aos desvalidos do modo geral. Portanto, os direitos fundamentais acreditem que não são apenas uma realidade que se contrapõe de uma forma bipolar entre o cidadão e o Estado, embora tivessem nascido nesse contexto, que era o contexto do Estado liberal, que era um Estado em que havia um fosso, havia um abismo entre o Estado e a sociedade, ou com uma contraposição, um dualismo entre Estado e sociedade, mas hoje os direitos fundamentais não têm essa natureza bipolar. Eu diria que são até triangulares ou quadrangulares, são multipolares. Porquê? Porque os direitos não são apenas exercidos contra o Estado, mas também às vezes são exercidos para proteger os cidadãos de outros cidadãos ou de outros poderes que não são apenas os poderes públicos. Por um lado, o Estado apresenta-se multipolar nos vários poderes. Aliás, os direitos fundamentais não se exercem apenas contra o poder legislativo, mas também contra o poder judicial ou contra o poder administrativo, porque os direitos fundamentais vinculam todos os poderes, não apenas um, mas também os direitos fundamentais têm que ser respeitados pelos outros cidadãos, os outros colegas, a outra parte da sociedade. É isto que nós chamamos, também na dogmática de direitos fundamentais, a chamada eficácia horizontal dos direitos fundamentais. E, portanto, isso era uma realidade desconhecida no século XIX, mas hoje é uma realidade necessária. Bom, mas isto é apenas para vos mostrar que a responsabilidade é de todos nós, quer governantes, quer governados, a diversos títulos, a responsabilidade de protegermos
e levarmos à prática os direitos fundamentais inscritos numa certa Constituição. Mas, se o objetivo é vermos a efetivação judicial desses direitos fundamentais através de textos constitucionais lusófonos, talvez a primeira coisa a fazer seja saber, então, em que termos nós podemos enquadrar as constituições dos nossos países, os países de língua portuguesa, é disso que nós estamos a falar, em que termos nós podemos comparar e enquadrar essas várias constituições. Sabem que no direito comparado, habitualmente costumamos fazer a arrumação dos sistemas jurídicos em várias famílias. A família romano-germânica, a família anglo-saxónica, da chamada Common Law. Depois há outras famílias um pouco mais difíceis de definir, a família dos direitos africanos, a família dos direitos islâmicos, a família dos direitos orientais, sobretudo o direito chinês, e depois há autores que ainda se introduzem outras subdistinções neste enquadramento chamado de direito comparado, isto é, ver o que é que distingue estes direitos entre si, basicamente com dois critérios. O tipo de fonte, direito prevalecente, como sabem, há aqui uma contraposição entre o direito romano-germânico, em que a lei prevalece em relação ao direito anglo-saxónico, em que o costume tem um papel mais acentuado, não tanto como já teve, mas ainda assim um papel muito mais forte do que tem nos sistemas jurídicos romano-germânicos, e depois também essa diferença se opera não apenas nas fontes, mas nas soluções concretas, isto é, nas instituições, nas soluções jurídicas que os países vão dando a certos problemas. Posso dar o exemplo de um caso, no direito civil, o chamado trust, que é uma realidade, por exemplo, anglo-saxónica, que não tem qualquer comparação com os sistemas jurídicos romano-germânicos. E, portanto, se há diferentes famílias no direito comparado em geral, a pergunta é, também há diferentes famílias no direito constitucional? Também podemos dizer que no mundo há uma família do direito da common law, do direito romano-germânico, do direito lusófono? Como é que nós vemos a questão agora ao nível mais restrito? Não ao nível macrocomparativo do direito em geral, do direito constitucional. Aí a questão é mais complexa, porque já temos que fechar um pouco a nossa objetiva. Já não estamos a ver o mundo todo, estamos a ver um setor do direito em particular e também não estamos a ver um instituto concreto. Estamos a ver um ramo de direito que é o direito constitucional. De facto, os constitucionalistas têm-se pronunciado sobre isso e têm encontrado traços específicos em certos países, e referindo-se a esse propósito precisamente em constitucionalismo britânico, em constitucionalismo norte-americano, em constitucionalismo francês, em constitucionalismo alemão, em constitucionalismo italiano. Agora a pergunta que se impõe é, então e haverá ou não, ou haverá um constitucionalismo lusófono dos países de língua portuguesa? Será que as nossas constituições dos vários países, quer os 5 países africanos de língua portuguesa, mais a Guiné Equatorial, quer o Brasil, Portugal, Timor, talvez Macau em certo sentido, temos entre nós, entre os nossos textos constitucionais ou paraconstitucionais, semelhanças que nos permitam construir e falar num constitucionalismo de língua portuguesa, num constitucionalismo lusófono? Essa é que é a questão que se tem colocado e sobre a qual também tenho trabalhado bastante. Antes de responder, embora possa já adiantar que, a meu ver, sim, há diferenças, mas eu acho que mais fortes são as semelhanças entre as nossas constituições. Mas antes de lá chegarmos, talvez seja importante saber quais são essas constituições, como é que esse constitucionalismo tem sido construído ao longo destas várias décadas. Claro que o ponto de partida, como é natural, é a Constituição Portuguesa, de 76. Aliás, que este ano estamos a comemorar em Portugal no seu 40º aniversário natalício. Tem havido, aliás, em Portugal diferentes cerimónias e solenidades, umas mais laudatórias, outras mais críticas em relação à Constituição. Eu próprio tenho participado em várias, mas a Constituição Portuguesa realmente foi aprovada em 2 de abril de 76. Já teve muitas revisões, 7, e até autores que dizem que já não é a mesma, que já é uma outra Constituição. Isto é, foi objeto de tantas intervenções cirúrgicas, estéticas, que já não são meramente intervenções estéticas, mas reconstrutivas, e afinal a cara delas já não é a mesma que tinha em 76. Enfim, é uma questão que hoje já não está na moda, mas esteve na moda nos anos 80, saber-se sobretudo com a revisão constitucional de 82 e a revisão de 89, não terá havido uma metamorfose da ordem constitucional portuguesa.
A meu ver, não, mas admito que a questão seja controversa. E muitos ilustres constitucionalistas têm defendido que houve uma mudança na identidade constitucional. Mas, portanto, o ponto de partida é a Constituição Portuguesa de 66. O segundo momento, uma segunda vaga, digamos assim, vendo isto por vagas, é a Constituição brasileira, que tem resistido mesmo aos mais recentes acontecimentos brasileiros, como todos têm acompanhado todos os problemas do impeachment e das investigações que neste momento atingem quase toda a classe política brasileira. Investigações judiciais. E, portanto, a Constituição brasileira foi aprovada uns anos mais tarde do que a portuguesa, 12 anos mais tarde, em 1988, e também foi um texto muito importante para o Brasil, sobretudo, porque foi um ato legislativo que resgatou o Brasil de um regime de uma ditadura militar de vários anos e, de facto, para o seu tempo foi e é uma Constituição muito moderna, muito avançada e que tem sido, a meu ver, um fator de enorme progresso e desenvolvimento para o Brasil. E, portanto, essa é a segunda vaga, a Constituição Brasileira de 1988, que ainda está em vigor. Essa, então, se comparada com a portuguesa, já teve muito mais emendas, embora no Brasil haja dois tipos de alterações constitucionais, as leis de revisão constitucional e as emendas constitucionais, já teve mais de 90 alterações. Até porque no Brasil não há aquilo que há nas nossas Constituições, um limite temporal de revisão constitucional. E, portanto, torna o processo de revisão constitucional mais fácil do que nas nossas Constituições levarmos à prática a revisão dos nossos articulados constitucionais. Agora, a terceira vaga, qual é que foi? Isto é um terceiro momento de surgimento de constituições que podem integrar-se nesta linha do constitucionalismo em língua portuguesa. São as constituições africanas dos vossos países, portanto, Angola e os restantes países africanos, que surgiram a seguir à queda do Muro de Berlim. Antes, muitos destes países viveram a chamada Primeira República, que do ponto de vista constitucional tinha outras características, porque eram Estados em que o poder não estava separado, eram Estados em que havia concentração de poderes, Estados de economia e direção central, Estados, sobretudo, que se apoiavam nos direitos económicos, sociais e culturais e não tanto nos direitos civis e políticos. Eram democracias populares, na expressão que na altura se utilizava, mas a partir da queda do Muro de Berlim, depois do fim da União Soviética e da abertura de muitos países e do fim do bloco comunista, estes vários países africanos irmãos de língua portuguesa adotaram constituições que em grande medida se inspiraram quer na Constituição portuguesa, quer na Constituição brasileira e noutras experiências também europeias. E, portanto, podemos dizer que há aqui uma terceira vaga, a partir de 1990, em que há o aparecimento de várias Constituições nestes vários países, embora nem todos tenham hoje a Constituição que tiveram nessa Segunda República. Quais são os países que têm as várias Constituições ou que têm ainda uma Constituição única? O caso de São Tomé e Príncipe, que neste momento tem a Constituição e uma única Constituição da chamada Segunda República, de 1990, ou o caso de Cabo Verde, que tem uma Constituição de 1992, depois de um processo de revisão constitucional, ou o caso ainda da Guiné-Bissau, que não tendo alterado globalmente a Constituição documental, introduziu várias alterações que operaram a transmutação da Constituição que correspondia a um regime de Primeira República para uma Segunda República, sobretudo a Lei da Revisão Constitucional de 1993. Agora, nos dois grandes países africanos de língua portuguesa, a Constituição de hoje já não é a Constituição que fez a mudança para uma nova República. No caso moçambicano, a primeira Constituição que surgiu logo a seguir à queda do Muro de Berlim foi a Constituição de 1990, que neste momento já não está em vigor e foi substituída pela Constituição de 2004, que aliás que entrou em vigor em fevereiro de 2005. E, portanto, esta fase de Estado de Direito Democrático em Moçambique já tem neste momento uma segunda Constituição que substituiu a primeira. Motivo controverso é saber se é uma nova e verdadeira Constituição, se não será apenas uma revisão da Constituição anterior, mas também não vale a pena estarmos a esgrimir com as palavras, porque de facto Moçambique considera que tem uma nova Constituição a partir de 2004. E o mesmo sucedeu aqui em Angola, embora em Angola com mais ou um outro pormenor, porque sabem que Angola atravessou o primeiro período de uma guerra muito sangrenta, houve a paz de 91 a 92,
Em 91 aprovou-se uma lei de revisão constitucional que no fundo foi uma Constituição provisória, a verdade é essa, embora se chamasse Lei de Revisão Constitucional, aliás, que é designada de uma forma muito curiosa pelo professor Raul Araújo, também outro ilustre constitucionalista angolano, de Constituição Ponte, e depois em 92 haveria uma nova lei, chamada Lei Constitucional, que duraria até a entrada em vigor da Constituição atual de 2010, até 2010. E depois, em 2010, então, a Constituição definitiva, que é aquela que está em vigor. Embora de 92 até 2002, como sabem, infelizmente em Angola recomeçou a Guerra Civil, que só terminou em 2002. Portanto, houve um período de grande turbulência e de dificuldade de implantação do texto constitucional, até que foi objeto de algumas revisões constitucionais pontuais em 1996. Mas, portanto, este é o panorama das constituições africanas de língua portuguesa, num contexto, digamos, comparativo. Agora, há ainda uma quarta vaga que nós queremos considerar, que é um outro país mais distante entre a Ásia e a Oceania, que é Timor-Leste, que durante muitos anos, infelizmente, foi ocupado pela Indonésia, logo a seguir ao 25 de Abril, e quando Timor-Leste tinha até proclamado a sua independência, em 28 de novembro de 1965, mas a verdade é que ao fim de 8 dias ou 9 dias, Timor-Leste foi invadido pela Indonésia e, portanto, chegou a ter uma Constituição que só durou 9 dias e depois desapareceu. Aliás, se vocês forem ver a Constituição timorense de 2002, que entrou em vigor em 20 de maio de 2002, verificarão que Timor-Leste considera o seu dia nacional, o dia da sua fundação, não o dia em que entrou em vigor a Constituição, que foi no dia 20 de maio de 2002, mas precisamente o dia 28 de novembro de 1965, que foi a data da proclamação da independência do Estado de Timor-Leste, embora durante todos aqueles anos, até 99, com o referendo das Nações Unidas, sob a ocupação ilegítima de um país estrangeiro, aliás, que tinha anexado Timor como uma das suas províncias. Bom, já agora também gostaria de agregar a estes textos de língua portuguesa Macau. Perguntarão, mas isso não é um erro técnico? Macau não é um país, Macau não tem poder soberano, claro que não tem. Macau é uma região administrativa especial da China e, portanto, Macau integra-se na República Popular da China. É verdade, mas Macau tem um sistema jurídico diferente do sistema geral, quer económico, quer político, da República Popular da China, aliás, devidamente autorizado pela própria Constituição da República Popular da China, que permite a criação de regiões administrativas especiais. Isso sucedeu em Hong Kong e em Macau, devido às circunstâncias históricas de terem sido dois territórios administrados durante muitos séculos por países europeus, Hong Kong pelo Reino Unido e Macau por Portugal. Mas, na verdade, Macau, no fundo, tem uma lei que, não se chamando Constituição, acaba por ter funções constitucionais, que é a Lei Básica de Macau. Se puderem consultar, verificarão que tem lá os elementos materiais identificadores de uma função constitucional, que é, no fundo, a função que a Lei Básica de Macau cumpre no microcosmos do sistema jurídico próprio e autónomo, com fracas relações com o sistema jurídico continental chinês, embora haja algumas relações nas matérias mais sensíveis, mas, em grande medida, o sistema jurídico de Macau funciona por ele próprio, isto é, com autonomia em relação ao sistema jurídico continental da China. Portanto, esta é uma apresentação o mais breve possível dos vários textos constitucionais de língua portuguesa. E, claro, quando se fala de língua portuguesa, não estou simplesmente a referir-me à língua, porque, se assim fosse, então, se nós traduzíssemos todas as constituições do mundo em português, são 200 países, 201, então teríamos 201 constituições de língua portuguesa. Não é nesse sentido. É no sentido de que aqui a língua revela um passado comum, uma história comum e, porventura, algo mais do que uma história e do que um passado. Revela um presente e um futuro em que há especiais soluções políticas, sociais, económicas e jurídicas que aproximam estes nossos países, que têm como ponto de encontro, neste momento, a língua oficial. Não tem nenhum ponto de encontro geográfico, porque, se repararem, os nossos países são todos descontínuos do ponto de vista geográfico. Nenhum dos nossos países faz fronteira com outros, de língua portuguesa, não sei se já repararam nesse pormenor. Portanto, a nossa ligação não é uma ligação geográfica,
os nossos países estão em 4, ou porventura em 5 continentes. A Ásia, Ásia e Oceania, se considerarmos os dois, África, Europa e América. Mas, portanto, a nossa ligação é uma ligação histórica que se traduz, sobretudo, numa língua oficial que existe nas nossas Constituições. Mas a verdade é que, analisando estes textos constitucionais, nós verificaremos uma série de traços comuns. Há diferenças, mas também há traços comuns. E alguns até são inesperados. Reparem, por exemplo, do ponto de vista da forma de Estado, todos os nossos países são unitários. Não há Estados federais, a não ser o Brasil. Todos os outros, o angolano, moçambicano, cabo-verdiano ou português, nós somos Estados unitários, não somos Estados federais. Ou, por exemplo, no que respeita à forma de governo, somos repúblicas. Nenhum dos nossos países é uma monarquia. Ou, por exemplo, em relação aos nossos regimes políticos, somos todos democracias, umas mais avançadas do que outras, umas com mais dificuldades do que outras, mas somos, na verdade, na sua raiz, somos países democráticos, em que há liberdade de expressão, em que há separação de poderes e em que as pessoas votam regularmente na escolha dos seus representantes. E, portanto, isso verifica-se que há, de facto, vários traços de identidade. Claro também que há traços de diferença. Ao nível, por exemplo, dos sistemas de governo, aliás, Angola, com a nova Constituição de 2010, até se afastou do modelo anterior, que é o que domina ainda no constitucionalismo lusófono africano, que é o sistema de governo semipresidencial. A Angola adotou um sistema de governo presidencial, embora se possa dizer que seja atípico ou assimétrico, mas mudou o seu sistema de governo, assim como também há diferentes soluções, por exemplo, na organização dos tribunais. Mas nestes elementos há realmente proximidades que superam as diferenças. Mas onde, precisamente, essas proximidades, essas coincidências são maiores, imaginem lá, é precisamente em matéria de direitos fundamentais. E, portanto, se nós queremos encontrar elementos comuns entre as nossas Constituições, devemos olhar precisamente aos direitos fundamentais que as nossas Constituições consagram. Nossas, portuguesa, a angolana e as outras. Perguntarão, mas isso não era óbvio que fosse assim? Também não temos proximidades com os outros países? Num certo sentido é óbvio, mas há entre nós algo de próprio que faz acentuar essa proximidade. Claro que há uma coisa que é óbvia em todos os países do mundo. Qual é? É o facto de os direitos fundamentais serem universais, ou pelo menos se terem tornado universais a partir do momento em que o direito internacional público chamou a si a consagração de direitos humanos, a partir do momento histórico que foi a aprovação da Declaração Universal dos Direitos Humanos, em 10 de dezembro de 1948, aliás, 10 de dezembro, que é o dia, precisamente, dos direitos humanos, e, portanto, a partir desse momento o direito internacional proclamou a universalidade dos direitos. E, portanto, isso significa que também os Estados ficaram com uma obrigação jurídica, ou pelo menos moral, de reconhecer qualquer Estado que fosse, em qualquer continente, em qualquer região, em qualquer cultura, seja qual for a sua localização geográfica ou a sua cultura, ou o seu estádio de desenvolvimento, todos os países ficaram com a obrigação jurídica de respeitar esse padrão superior comum, um padrão universalista, que são os direitos humanos. E, portanto, entre nós também, evidentemente, pertencendo nós à comunidade internacional, também tínhamos de levar a sério essa proteção. Mas, além disso, julgo que há um fator acrescido, que é um especial humanismo lusófono, que os nossos textos constitucionais revelam nas soluções concretas que dão aos direitos fundamentais consagrados. Coisas que outros países não têm. Por exemplo, nós não temos pena de morte. Há países que têm pena de morte. Nós não temos prisão perpétua. Há países que têm prisão perpétua. E outros direitos e outras garantias que muitos países não têm, mas que nós, mercê do humanismo que nos é próprio, digamos, o humanismo lusófono, podemos consagrar e, sobretudo, pensando num grande fundamento filosófico, axiológico e jurídico dos direitos fundamentais, que é a dignidade da pessoa humana, que, se verificarem, está sempre presente nos vários textos constitucionais lusófonos, como sendo o grande princípio pórtico de entrada dos direitos que são depois catalogados em cada um dos nossos textos constitucionais. Mas eu não vou ficar apenas por esta observação genérica. Vou agora fazer aqui uma indagação mais precisa sobre a identidade que existe entre os nossos países em matéria de direitos fundamentais.
até podemos dizer que nós temos todos os mesmos direitos fundamentais. Se passearem por qualquer outro país lusófono, a vossa proteção é exatamente igual àquela que têm aqui. E eu vindo aqui tenho a mesma proteção que tenho em Portugal. Mas, tentando dizer isso com maior rigor, onde é que estão essas identidades, essas semelhanças? Primeiro aspecto, por exemplo, na existência de um catálogo de direitos longo, de 70, 80, 90 direitos. Catálogo longo e também diversificado, direitos pessoais, direitos políticos, direitos laborais, direitos sociais, direitos económicos, portanto, nos vários âmbitos da vida humana, e direitos que são primacialmente, ou na sua quase plenitude, consagrados ao nível de uma Constituição. Isso é muito importante porquê? Porque é o próprio texto constitucional que o diz. Os direitos estão lá. Não diz que estão noutro lugar, estão ali. E ao estarem ali, são facilmente conhecidos por todos os cidadãos e, sobretudo, pelos operadores jurídicos. E, portanto, são direitos que são enunciados de uma forma tipificada, é uma tipologia, direito a direito. Em princípio, cada artigo tem um direito, de uma forma exaustiva, tipificada e, portanto, num longo catálogo de direitos fundamentais que tem força de lei constitucional. Isso é um primeiro aspecto que eu gostaria de referir. Depois, outro aspecto muito importante é o reconhecimento da contraposição entre direitos, liberdades e garantias e direitos económicos, sociais e culturais. Aqui a questão não é uma questão de especienda, porque ao nível dos direitos humanos, no direito internacional, nos anos 60, quando foi a altura de passar à prática o que estava na Declaração Universal dos Direitos Humanos, que tinha tanto direitos económicos, sociais e culturais como direitos, liberdades e garantias, se repararem lá, tanto ao direito à liberdade como ao direito à saúde, quando se tratou de dar vida à Declaração Universal, porque a Declaração Universal em si não é um tratado, é uma simples declaração, embora vinculativa graças ao seu caráter de jus cogens, mas quando se tratou de concretizar esses direitos, através das Nações Unidas, a grande questão era esta. Vamos fazer um único tratado, pondo lá dentro ambas as categorias de direitos, direitos, liberdades e garantias e direitos económicos, sociais e culturais, ou vamos separá-los e fazer um tratado para cada uma dessas categorias? Um tratado só para os direitos civis e políticos e outro tratado só para os direitos económicos, sociais e culturais. E a verdade é que prevaleceu esta segunda tese. E, portanto, operou-se nos anos 60, com a aprovação, em 66, dos pactos internacionais, um sobre direitos civis e políticos e o outro sobre direitos económicos, sociais e culturais, vingou a tese da separação, da divisibilidade, que muito importunou na altura muitos especialistas, da divisão dos direitos humanos entre duas classes. Digamos, a primeira classe dos direitos, liberdades e garantias e uma segunda classe, os direitos económicos, sociais e culturais. Isto para muitos autores é inadmissível, mas na verdade, por razões de natureza política, operou-se essa distinção. E essa distinção também é verdade, transferiu-se para as constituições lusófonas. E portanto nós, quer em Angola, quer em Portugal, quer noutros países de língua portuguesa, verificamos que há essa contraposição que até certo ponto é lógica, mas também que hoje tem sido muito controversa e tem sido posta em causa, porque em alguns casos essa contraposição é levada longe demais, sobretudo para desvitalizar, para enfraquecer os direitos económicos, sociais e culturais, quando isso às vezes é tão grave como enfraquecer os direitos, liberdades e garantias. Depois também temos um terceiro aspecto de identidade que é muito importante, aliás, sobre o qual pude estudar na minha tese de mestrado, já tenho saudades desse tempo, não tinha cabelos brancos nessa altura, e espero que tenha cabelos brancos por muito tempo, será bom sinal. Mas, portanto, o terceiro aspecto é a chamada cláusula aberta de direitos fundamentais, que todas as nossas Constituições têm. Ou seja, estes nossos catálogos de direitos, apesar de serem tão extensos, tão variados, tão longos, ainda por cima aceitam que possa haver outros direitos que não estão neles tipificados. E, portanto, há sempre uma válvula de escape, há sempre lugar para mais um direito que tenha escapado no momento da elaboração das Constituições. E isso é muito importante porque as sociedades são dinâmicas. Nós hoje sentimos novos direitos que não sentíamos há 40 anos atrás, ou há 30 anos atrás. Sobretudo hoje está muito em voga o estudo, por exemplo, dos direitos das minorias.
Nos anos 60 e 70 ninguém falava nos direitos das minorias. Mas hoje é um dos temas mais quentes e de ponta em matéria de direitos humanos e de direitos fundamentais, os direitos das minorias. Ora, isto tem um bom campo, não só de investigação, como também de acrescento de novos direitos que devem ser colocados também ao mesmo nível de direitos fundamentais com posição constitucional. Um quarto aspecto também que nos une é o facto de todos esses catálogos de direitos terem uma cláusula interpretativa vinculada à Declaração Universal dos Direitos Humanos. Se repararem, em todas as nossas Constituições, todas elas dizem que os direitos fundamentais se devem interpretar de acordo com o sentido da Declaração Universal, o que é muito importante para ancorar qualquer sistema constitucional de direitos fundamentais numa lógica valorativa que é ditada por um texto insuspeito, como calculam, que é a Declaração Universal dos Direitos Humanos. Aliás, o seu autor, ou o seu redator principal, que foi o professor René Cassin, não foi por acaso que recebeu o Prémio Nobel por causa disso. E, portanto, trata-se de um texto muito importante, uma grande referência no mundo todo em matéria de direitos humanos. Aliás, há pessoas que falam na necessidade de rever essa Declaração Universal, mas, a meu ver, penso que isso é uma conversa um pouco estranha, porque a Declaração Universal, num certo sentido, é irrevisível. É um texto que, pela sua importância histórica, nunca ninguém lhe há de tocar, porque realmente marcou uma nova era, precisamente a consagração no plano internacional dos direitos humanos. E mesmo que esteja, e talvez esteja, em alguns aspectos ultrapassada, ela deve manter-se, a meu ver, intocável como grande monumento jurídico que é essa Declaração Universal dos Direitos do Homem. E já agora, para terminar também, uma referência especial àquilo que eu já vos tinha dito, que é a dignidade da pessoa humana, que é um princípio que alimenta todas as nossas Constituições, de uma forma mais expressa, de uma forma menos expressa, e aliás isso pode ser visto, estas várias identidades, estas 5 identidades que eu acabei de referir, podem também ser vistas na vossa Constituição. Aliás, é um exercício que não é difícil de se fazer. No vosso caso, a vossa Constituição tem o catálogo de direitos fundamentais logo a abrir a Constituição. Aliás, todas as nossas Constituições, os direitos fundamentais vêm antes da organização política, o que também mostra a importância e a precedência da pessoa sobre o Estado. Não como se fez, por exemplo, numa célebre Carta Constitucional Portuguesa de 1826, em que os direitos fundamentais ficaram para o fim, num artigo 145, se não estou em erro. Não, nas nossas Constituições, outro sinal da importância dos direitos fundamentais é o facto de os direitos precederem, estarem antes da organização do Estado. E separando, claro, direitos, leis e garantias de direitos económicos, sociais e culturais, mas podem ver precisamente essas cláusulas que fazem referência quer à abertura para novos direitos, quer para o facto de também esses catálogos de direitos fundamentais deverem considerar precisamente a necessidade de se interpretarem ou conforme a Declaração Universal ou de também poderem aplicar e concretizar esses mesmos direitos. Aliás, isso é dito no vosso artigo 26, quer o número 1, quer o número 2. E já agora na vossa Constituição, o artigo que fala da dignidade da pessoa humana é o artigo 1º, logo a abrir. Não há lugar mais solene do que o primeiro artigo de uma Constituição. Ora, esse artigo 1º da vossa Constituição fala, além de outras coisas, fala na dignidade da pessoa humana. Ora bem, mas isto é matéria de direitos fundamentais. Agora, vamos fazer uma ligação com a questão das chamadas jurisdições constitucionais. Nos nossos países, e em Angola, há uma jurisdição constitucional. Há aquilo que nós chamamos uma justiça constitucional. Isso o que é que quer dizer? Quer dizer que há um poder judicial que tem por missão específica o quê? Proteger a Constituição. E, claro, protege a Constituição, mas já agora também protege os direitos fundamentais, porque os direitos fundamentais fazem parte da Constituição. Mas os modelos que existem no direito comparado, que são essencialmente 2, que é o modelo norte-americano da chamada fiscalização concreta, ou o modelo austríaco da fiscalização abstrata, esses modelos não foram adotados pelas nossas Constituições sempre da mesma forma. E se nós fizermos aqui uma pequena viagem, que eu vou de novo percorrer, ou fazer,
entre os nossos países, verificarão que, de facto, as soluções concretas não foram todas as mesmas. Podemos dizer que há 4 soluções no que respeita ao órgão judicial a quem a Constituição atribui uma função de justiça constitucional. Qual é a solução, eu diria, a solução dominante? É a solução que tem Portugal, Cabo Verde e Angola. Qual é? É a solução de ter um Tribunal Constitucional. Separado dos outros tribunais, é um Tribunal Superior, mas tem especificamente a função de aceder à Constituição e proteger a Constituição nas leis e nos outros atos que contra ela sejam feitos. Portanto, esta é a solução dominante, a solução de Tribunal Constitucional. Embora também os outros tribunais tenham, em geral, sempre funções de fiscalização da constitucionalidade. Depois, há uma outra solução diferente desta, que também tem sido utilizada, quase em paralelismo com esta, que é a solução de não haver um Tribunal Constitucional, mas ser o Supremo Tribunal de Justiça a acumular as funções específicas do Tribunal Constitucional. É o que acontece no Brasil, é o que acontece na Guiné-Bissau e é o que acontece em Timor-Leste. Embora em Timor-Leste ainda não haja um Supremo Tribunal de Justiça a funcionar, há ainda um Tribunal de Recurso por carência de recursos humanos para pôr a funcionar na sua plenitude um Supremo Tribunal de Justiça. Portanto, é um outro modelo. É, digamos, um modelo tributário do tal, um sistema tributário do modelo norte-americano, enquanto que o outro modelo de Tribunal Constitucional é um sistema tributário do tal modelo austríaco. Mas há outras soluções nos nossos países, que eu ainda não falei em todos os países, só falei em 6, mas falta falar aqui de alguns países. São Tomé, por exemplo, aqui a 1000 km. O que é que São Tomé tem? São Tomé tem um caso curioso em que há um Tribunal Constitucional que é um híbrido, isto é um Tribunal Constitucional, mas parte dos seus juízes são compostos por juízes do Supremo Tribunal de Justiça. Digamos que é um meio Tribunal Constitucional. O Tribunal Constitucional são 5, há 2 juízes indicados, um pelo Presidente da República e o outro pela Assembleia Nacional, mas depois os outros 3 são juízes conselheiros do Supremo Tribunal de Justiça. E, portanto, é um órgão, digamos que está acoplado a um órgão principal, embora as funções de justiça constitucional sejam reservadas ao Tribunal Constitucional, portanto, nesta solução. Depois ainda temos o caso de Moçambique, que podemos dizer que se aproxima muito do modelo que vigora em Angola, em Portugal e em Cabo Verde, embora em Cabo Verde o Tribunal Constitucional só tivesse sido instalado, para vosso conhecimento, só há uns meses esta parte, embora já previsto na Constituição há muito tempo. Mas Moçambique tem um Conselho Constitucional que, porventura, poderia filiar-se numa inspiração no sistema de justiça constitucional francesa, mas na prática, embora não tenha esse nome, nem tenha todas as competências de um tribunal, mas na prática aproxima-se muito, e esta é uma quarta solução que eu acabo por reconduzir à primeira solução que eu referi, que é a solução de um Tribunal Constitucional Autónomo. Aliás, num dos textos que foram apresentados na Assembleia da República de Moçambique, uma das ideias era precisamente mudar o nome e deixar de ser Conselho Constitucional e passar a ser Tribunal Constitucional. Portanto, este é o panorama. Aqui veem que as soluções entre os nossos países não são todas iguais. Temos países que querem e têm um Supremo Tribunal de Justiça. Há outros países que têm um Tribunal Constitucional autónomo. E, curiosamente, a questão em Portugal tem sido agora objeto de alguma controvérsia, porque há um setor doutrinário, eu diria reacionário, ou corporativo, ou conservador, que quer acabar com o Tribunal Constitucional português. Essa aqui é a dura realidade. E, ainda por cima, esse setor intelectual reacionário já capturou alguns líderes políticos. Espero bem que não se deixem capturar, porque, a meu ver, se há coisas boas na justiça portuguesa nestes últimos 40 anos, uma delas foi certamente a criação de um Tribunal Constitucional próprio, com juízes altamente especializados, altamente competentes, num misto de juízes de carreira e de professores universitários, e julgo que está à vista toda a gente a importância que o Tribunal Constitucional teve em Portugal em viragens jurisprudenciais, em novas interpretações que deram às leis, na construção de uma doutrina constitucional também a partir da jurisprudência.
E hoje, em muitas matérias, não podemos estudar o direito constitucional português sem estudar certos acórdãos que ficaram sendo acórdãos fundamentais, leading cases, em certas matérias. Aliás, a última questão, a última delas, foram aqueles acórdãos que o Tribunal Constitucional proferiu há uns anos atrás, 2, 3 anos, sobre a nossa crise económico-financeira, e em que o Tribunal Constitucional, com coragem e com equilíbrio, a meu ver, declarou inconstitucionais várias normas de várias leis do Orçamento de Estado que restringiam direitos dos cidadãos e subvenções e subsídios, etc. E, portanto, esses acórdãos ficaram na história do Tribunal Constitucional Português, uma vez mais, porque desenvolveram novos princípios constitucionais, o princípio da confiança, o princípio da justiça intergeracional, e, portanto, são coisas novas que, verdadeiramente, a doutrina portuguesa ficou a dever ao próprio Tribunal Constitucional português. Portanto, não me parece boa ideia acabar com os tribunais constitucionais. A meu ver, no caso português, que eu conheço melhor, tem tido um papel muito importante. E porquê? Porque é uma jurisdição especializada. E quem vai para lá só estuda aquilo. Enquanto que um juiz comum, mesmo havendo jurisdições especializadas, como tem uma multiplicidade de processos gigantesca, e tem 2.000, 3.000, 4.000 processos, o tempo que vai dar a cada um dos processos, se quiser ter os processos em dia, será mínimo. Ora, o Tribunal Constitucional por ano pode ter 1.000 processos. Um juiz numa secção de comarca tem por ano 2, 3, 4.000 processos. E, portanto, é muito natural que, com um tribunal especializado como o Tribunal Constitucional é, quer em Portugal, quer aqui, quer noutros países que têm o mesmo sistema, é natural que as suas decisões sejam mais pensadas e melhor ponderadas e, portanto, com mais capacidade técnica. Ora, devolver essa função a um Supremo Tribunal de Justiça, no meio de outras funções que também tem, que é sobretudo serem tribunais de recurso das causas comuns, que são do mais variada natureza, criminais, cíveis, comerciais, fiscais, administrativas, tudo, penais, e isso significaria sempre que os juízes nunca teriam uma capacidade de especialização tão grande como têm os juízes num Tribunal Constitucional que especificamente tenha essa competência. Pelo menos essa é a minha convicção, e julgo que na sociedade portuguesa ainda é a convicção maioritária, não obstante o facto de podermos fazer algumas reformas. Bom, mas agora vamos chegar à conclusão aqui desta minha intervenção, que é precisamente saber qual é o papel dos tribunais constitucionais, ou da Justiça Constitucional, se não for um Tribunal Constitucional ou o Supremo Tribunal de Justiça, quem fizer as suas vezes, qual é o papel da Justiça Constitucional na proteção dos direitos fundamentais. Claro que isto tem que ser visto numa ótica mais abrangente, que é a seguinte, e como vos referi no princípio, não são só os tribunais que defendem os direitos fundamentais. Os direitos fundamentais podem ser defendidos de várias maneiras. Bem, desde logo, os direitos fundamentais têm uma grande vantagem em relação a outros direitos subjetivos. Os direitos fundamentais são, simultaneamente, como sabem, um ramo do direito, um ramo do direito constitucional, ou um capítulo do direito constitucional, como direito objetivo, uma parte da ordem jurídica constitucional, mas também são direitos subjetivos. E, ao contrário, por exemplo, dos direitos de crédito, os direitos fundamentais não são criados por contrato. Nós não fizemos um contrato com o Estado para nos dar um direito fundamental. Embora muitas vezes essa metáfora apareça. Porque os direitos fundamentais são direitos que são criados onde? Na própria lei constitucional. São criados por norma jurídica. Não nascem de um contrato. Eu, se sou contratado por uma universidade para dar aulas, eu tenho o direito ao salário e a faculdade tem o direito a que eu dê aulas. Portanto, eu tenho o dever de dar as aulas e a faculdade tem o dever de me pagar. Estes dois direitos e deveres recíprocos nascem da lei? Não. Nascem de quê? Do contrato, que é fruto de quê? Da autonomia privada. Ora, os direitos fundamentais não nascem da autonomia privada. Nascem de uma opção do legislador constituinte. E, portanto, mas são simultaneamente norma e direito subjetivo. E isto dá-lhes o quê? Uma vantagem enorme em relação aos outros direitos. Porquê? Porque têm as características de uma Constituição. Quais são essas características? Um lugar particularmente elevado na ordem jurídica, porque são normas com valor constitucional. E, portanto, têm uma hierarquia superior às outras leis,
se consagrarem direitos, como é o caso, por exemplo, do direito fiscal, pode consagrar as garantias dos contribuintes, ou o direito administrativo pode consagrar as garantias dos administrados, ou o Código Penal e o Código de Processo Penal as garantias dos arguidos, mas os direitos que estão na Constituição são superiores a esses. Porquê? Porque estão localizados num patamar superior, que é o patamar próprio da ordem jurídica constitucional. Portanto, estes direitos fundamentais, à partida, já têm essa vantagem. Mas isso não chega para lhes conferir uma verdadeira tutela, uma verdadeira proteção. E agora costumamos aqui distinguir entre uma tutela que é não contenciosa e uma tutela que seja contenciosa. A tutela não contenciosa tem que ver com a intervenção de mecanismos que não são mecanismos judiciais. São vários. Os direitos de queixa, de petição junto dos órgãos políticos, queixa à Assembleia Nacional, todos os direitos de queixa junto da administração pública, que há vários direitos de reclamação, de recurso hierárquico, que muitas vezes se podem basear na existência de violações a direitos fundamentais dos administrados, ou, num caso específico, também tem aqui a queixa ao provedor de justiça. Portanto, são mecanismos, eu diria, não judiciais, alguns deles informais, mas não deixam de ser mecanismos que podem ter por objeto a proteção desses mesmos direitos. Mas claro que estes mecanismos da tutela não contenciosa não são suficientes, porque os mais importantes são os mecanismos da tutela contenciosa. O que é que se quer dizer? A possibilidade que há de os cidadãos, sendo violentados nos seus direitos fundamentais, se dirigirem aos tribunais e aí poderem ter proteção. E essa proteção surge em dois níveis. Ou porque a lei vai ser considerada nula, porque é uma lei, ou um regulamento, ou um tratado que violam um direito fundamental e, portanto, é inconstitucional. E, portanto, a conclusão ou o resultado de uma inconstitucionalidade é, normalmente, a invalidade dessa lei. E, portanto, se uma norma que é inconstitucional é inválida, ela é o quê? Não produz efeitos. Vai desaparecer. Vai ser erradicada da ordem jurídica. É inválida. Inválida, portanto, por definição, está viciada intrinsecamente. Portanto, o cidadão fica satisfeito porque se essa lei que ofende os seus direitos fundamentais for considerada inconstitucional, essa lei não lhe vai tocar. Porquê? Porque essa lei nunca vai entrar em vigor, não vai produzir efeitos porque é uma norma inválida. Mas há outra perspectiva, que é a perspectiva da responsabilidade. Porque uma lei inconstitucional não é só nula, como lei ou qualquer outro ato do poder, mas pode também obrigar o Estado a responsabilizar-se por ter feito uma lei inconstitucional. E aqui temos vários tipos de responsabilidade, aliás, cada vez mais estudados hoje, e que têm que ver, na maior parte dos casos, com a violação de direitos fundamentais. Qual é o caso mais óbvio? Bem, o caso mais óbvio é quando, por exemplo, o poder político suspende de uma forma ilegítima direitos fundamentais ou destrói uma parte da ordem constitucional. Temos o quê? A responsabilidade criminal dos titulares dos cargos políticos quando fazem leis que, pela sua gravidade, sejam um atentado ao Estado de Direito ou aos direitos fundamentais dos cidadãos. Isso está previsto na lei, que é uma lei própria, que é a lei dos crimes de responsabilidade dos titulares dos cargos políticos. Porque os cargos políticos, ao contrário do que se possa pensar, têm uma maior responsabilidade, porque como têm mais poder, têm que estar mais controlados. E o maior controle que se exerce sobre os governantes é precisamente reconhecer que eles devem ser objeto de crimes específicos que estão adaptados ao maior poder que eles exercem do ponto de vista da tomada das suas decisões. Os chamados crimes de responsabilidade. Em Portugal temos uma lei muito importante, de 1987, que aliás deveria ser até revisitada e que estabelece os crimes de responsabilidade dos titulares de cargos políticos, em dois sentidos. Por um lado, agravando as penas, quando são crimes que também podem ser exercidos por outros funcionários ou agentes administrativos, no caso da corrupção, ou o caso de tráfico de influências, quando é um titular de uma soberania, a pena é superior. E depois há certos crimes que só podem ser cometidos precisamente pelos titulares dos órgãos de soberania. Portanto, mas essa é a exceção, digamos, mais grave, mais dramática, que raramente ou nunca sucede. Mas pode haver outro tipo de responsabilidade. E aí a vossa Constituição, além também de prever a responsabilidade criminal, como sabem, a Constituição angolana tem
a possibilidade de responsabilidade criminal nos titulares de órgãos de soberania, está lá prevista, os mecanismos para a efetivar, mas também tem um outro artigo muito importante que tem uma importância, a meu ver, excepcional, que é também haver, muitas vezes, a necessidade de indemnizar, do ponto de vista civil, através de uma responsabilidade civil, os cidadãos que sejam objeto de um prejuízo na violação dos seus direitos fundamentais. E o vosso artigo 75, precisamente, é um artigo muito importante porque estabelece o princípio geral segundo o qual o Estado, podendo depois exercer o direito de regresso sobre os seus agentes e funcionários, fica instituído num dever de responsabilidade civil por violação de direitos e garantias ou por prejuízo causado pelos seus atos. E aqui a amplitude é máxima, porque tanto pode ser por ação como por omissão e pode ser em qualquer função do Estado. Função legislativa, função administrativa, função judicial. E, portanto, é outro mecanismo também muito importante, a chamada responsabilidade civil. Também outro mecanismo hoje muito importante, que tem sido objeto de estudos, é a chamada responsabilidade financeira. Tem a ver com a legalidade financeira. Quando há despesas que não estão previstas, que não têm cabimento, ou despesas que não são eficientes, há, através das leis que regulamentam a justiça financeira, através do Tribunal de Contas, há a legislação própria para disciplinar a despesa pública, e a despesa pública está submetida a regras muito próprias, e há uma responsabilidade chamada financeira, que tem dois significados. A necessidade de reintegrar o dinheiro que foi mal gasto, ou que não estava autorizado a ser gasto, a chamada responsabilidade reintegratória, e às vezes acrescendo a essa a chamada responsabilidade sancionatória. E, portanto, também outra área muito importante de desenvolvimento e, digamos, na construção do tal último pilar do Estado de Direito, que é de facto o mais difícil de todos, que é o pilar da justiça nas suas várias frentes. Bom, mas agora, particularmente em relação ao Tribunal Constitucional, em relação a direitos fundamentais, o que é que um Tribunal Constitucional ou uma Justiça Constitucional, na versão do Supremo Tribunal de Justiça, e já estou quase a terminar, pode fazer em relação à proteção dos direitos? Eu diria que há aqui várias funções que uma Justiça Constitucional pode realizar. A mais óbvia de todas é o quê? É uma função negativa de destruição da lei inconstitucional. E, portanto, perante uma lei que é inconstitucional, perante uma lei, por exemplo, que diz que passa a haver pena de morte, quando a pena de morte é proibida na Constituição, o que é que o Tribunal Constitucional faz? Declara a invalidade dessa lei. Portanto, uma função de controlo negativo de destruição dessa lei. E isso é feito na fiscalização abstrata, através do vosso artigo 231, embora possa haver também a intervenção nesse sentido por parte dos tribunais em geral no âmbito da chamada fiscalização concreta. Mas no vosso caso não é a única maneira de um Tribunal Constitucional intervir para defender direitos. Também há uma outra função, que é uma função, eu diria, cognitiva, ou uma função de alerta da própria Justiça Constitucional em relação a uma lei inconstitucional. Agora, nos casos em que a inconstitucionalidade não é por ação, mas por omissão. E isto é muito importante, porque uma Constituição, não julguem que só é violada quando se faz alguma coisa contra ela. Não. Às vezes as maiores violações de uma Constituição são aquelas que são implícitas. São aquelas que vêm da chamada senhora Dona Inércia. Isto é, quando os poderes não legislam ou não administram como deviam legislar e deviam administrar, no sentido de levar à prática, de concretizar aquilo que está na Constituição. E, portanto, a omissão legislativa, o não fazer-se a lei que se devia fazer, e sem a qual os direitos não podem ganhar eficácia na realidade constitucional, isso também é uma inconstitucionalidade, que no caso também angolano está previsto no artigo 232, através do mecanismo da fiscalização da inconstitucionalidade por omissão. Mas aí, de facto, o Tribunal Constitucional pode fazer pouco, apenas alerta o órgão legislativo competente, embora, a meu ver, isso seja uma solução conservadora, porque o que devia poder era, precisamente, fazer uma lei provisória que preenchesse essa omissão legislativa até que o órgão competente pudesse legislar. Até seria uma maneira de acicatar o órgão legislativo competente para não se sentir ultrapassado por um poder judicial que iria logo a correr fazer a lei que tinha sido feita, ainda que a título transitório, por parte do Tribunal Constitucional e, portanto, com isso o Tribunal Constitucional até humilhando o órgão legislativo que não fez aquilo que devia fazer.
mas realmente nas nossas Constituições a solução ainda é muito conservadora, em nome de uma concepção talvez excessiva e rígida da separação de poderes, e portanto não se autoriza que um Tribunal Constitucional possa legislar, ainda que provisoriamente, quando detecta a existência de uma inconstitucionalidade por omissão. A única coisa que pode fazer é dar conhecimento dessa omissão legislativa de uma forma solene, através de um acórdão, que não tem força de caso julgado, evidentemente, ao órgão legislativo competente. Uma terceira função que a Justiça Constitucional tem é ainda a função, digamos, de construção constitucional, ou da função de interpretação constitucional. No Brasil é muito usual dizer-se, e o professor Hilário, boa parte da sua formação foi feita no Brasil, sabe isso melhor do que eu, mas no Brasil costuma-se dizer que a Constituição é aquilo que o Supremo Tribunal Federal quiser. Isto tem algum fundo de verdade, embora não seja verdade. Porquê? Porque, em muitos aspectos, o Tribunal Constitucional, como é o último órgão a intervir, a mais alta instância judicial, aquilo que o Tribunal disser, que é o que está na Constituição, é aquilo que vai prevalecer. Claro que assim é quando há caso julgado formal na declaração de inconstitucionalidade, mas também assim acabará por ser, de uma forma informal e até talvez psicológica, mesmo quando não haja caso julgado, quando o Tribunal Constitucional não considera uma lei inconstitucional, mas nos fundamentos do acórdão vem dizer o que é que entende que está na Constituição e porque é que acha que aquela lei não contradiz o que está na Constituição. Mas para dizer o que não contradiz, é preciso dizer o que é que está lá que não está a ser contraditado. Portanto, isso significa que também o Tribunal Constitucional é hoje um órgão-chave na interpretação da própria Constituição. E, como disse logo do início, é fundamental estudar o direito constitucional também a partir daquilo que a jurisprudência vai dizendo sobre a interpretação da Constituição, sobretudo quando a Constituição não é de fácil interpretação. E hoje isso tem sido muito frequente, porque a Constituição usa muitas vezes cláusulas gerais, usa muitas vezes conceitos indeterminados e tem cada vez mais princípios constitucionais. Aliás, há alguns princípios que nem sequer são, aliás, formalmente enunciados na Constituição, que é o princípio o princípio da proteção da confiança. Portanto, isso torna a tarefa da interpretação constitucional mais difícil, ainda que não arbitrária, e submete realmente os juristas a um maior diálogo argumentativo com o próprio Tribunal Constitucional. Bom, mas como vos disse também, os tribunais podem aplicar sanções compensatórias aos próprios infratores de um direito fundamental, através da ativação da responsabilidade civil. Portanto, aí o Tribunal já tem uma intervenção compensatória no âmbito de um processo judicial em que chega à conclusão de que houve a lesão de um direito de liberdade e garantia e, portanto, o Estado ou o agente que provocou essa lesão deve indemnizar o cidadão, o particular, portanto, uma função compensatória, ou às vezes também uma função condenatória, quando os tribunais, não em princípio o Tribunal Constitucional, quando os tribunais possam julgar por crimes praticados no âmbito das suas funções que tenham por base a violação de direitos fundamentais. Mas talvez o ponto mais importante da intervenção dos tribunais constitucionais seja aquilo que tem sido mais controverso, e com isto termino, que é o problema de saber se há ou não um princípio do não retrocesso social. E isto aplica-se aos direitos económicos, sociais e culturais. Porque boa parte da doutrina tem dito que os direitos sociais, à medida que forem sendo concretizados pelo legislador e pelas políticas públicas, esses direitos não podem ser objeto de uma regressão, isto é, não andam para trás. E nós em Portugal tivemos nos últimos anos essa experiência. Foi uma experiência dramática, que eu acho que ainda não acabou, embora alguns digam que sim, que é a de termos de ser objeto de redução dos nossos direitos. Redução como? Por exemplo, reduzir salários, cortar em subsídios de férias e de Natal, reduzir pensões atribuídas já aos pensionistas e reformados, congelar a progressão nas carreiras da função pública, que é a mesma coisa que reduzir salários, porque a pessoa entra numa carreira com a esperança de poder progredir ao fim de certos anos, que é uma progressão automática e deixa de existir. E, portanto, a questão que se coloca é saber se pode haver um retrocesso, um recuo, uma regressão nesses direitos. Ou mais, por exemplo, o subsídio de desemprego.
que é um direito social, o direito a ter um subsídio de desemprego, passou de 18 meses para 12 meses. Se a pessoa, ao fim de 12 meses, continuar desempregada, já não recebe subsídio de desemprego. De antes recebia até 18 meses, agora é até 12. Ou a diminuição no rendimento social de inserção. Ou o aumento das taxas moderadoras na saúde. A pessoa vai ao hospital, afinal a saúde já não é tão barata como era, porque gratuita nunca foi. Paga um pouco mais, não será muito mais, mas paga mais. Ou aumento dos transportes, dos preços dos transportes, tudo. Portanto, pode o Estado invocar uma crise económico-financeira para reduzir o alcance de direitos sociais, quando antes esses direitos tinham uma maior amplitude? Por exemplo, imaginem outra medida, que felizmente que em Portugal ainda não se lembraram de aplicar. Reduzir o salário mínimo. Em vez de 500, agora há uma crise, o salário mínimo passa para 400 ou 300. Aliás, há até pessoas que têm um pensamento extraordinário que até dizem que nem sequer devia haver salário mínimo. Bem, se não houvesse salário mínimo, as pessoas trabalhariam por 200 ou por 100. Voltaríamos quase à escravatura do capitalismo selvagem do século XIX. Com certeza que o salário mínimo é um custo que o Estado impõe à atividade económica privada, mas é um custo que se compreende no âmbito de um Estado social. É o mínimo dos mínimos. Para não transformarmos isto numa república selvagem. Portanto, a questão é essa: pode haver ou não pode haver ou não essa regressão, esse retrocesso? Esta é a questão. É uma questão central na dogmática dos direitos sociais. Tem tido múltiplas respostas, mas, curiosamente, a vossa Constituição tem uma resposta muito direta e muito clara, que eu acho que também é a minha resposta, precisamente. E a resposta qual é? É a que está no artigo 28, número 2, quando diz que o Estado deve adotar as iniciativas legislativas e outras medidas adequadas à concretização progressiva e efetiva, de acordo com os recursos disponíveis, dos direitos económicos, sociais e culturais. Ora, aqui está a resposta. Portanto, é sempre bonito e utópico dizer que em qualquer sociedade, por mais pobre que seja, há tudo para todos. Mas nunca há tudo para todos, nem nunca haverá. Porquê? Porque os recursos são escassos, teremos mais se a nossa economia for melhor, teremos menos se estivermos numa crise económico-financeira. Agora, o dinheiro não se inventa. Nós não temos nenhum rei Midas que, onde toca, transforma aquilo em que toca em ouro. Ou não temos uma árvore das patacas. Também isso não existe. Isso era na história do Pinóquio, que a essa altura foi enganado lá para aquele senhor e o Pinóquio começou a enterrar as moedas na terra a pensar que iria nascer uma árvore que dava moedas de ouro. Nós não estamos nessa fase. E, portanto, a realidade, nua e crua, é de que, de facto, há um conjunto de direitos que só pode subsistir com o financiamento. E esse financiamento vem dos impostos e vem de outras receitas públicas. E, portanto, também louvo o esforço, aliás, do Estado angolano, neste momento, lançando uma campanha que pode parecer antipática, mas que é necessária, que é o dever de todos nós pagarmos impostos. Porque se não há dinheiro, não temos serviços públicos e, portanto, se nós não pagamos impostos, não temos serviços públicos. E, portanto, se pagarmos mais impostos, temos mais e melhores serviços públicos. É assim que as coisas funcionam. Agora, mas isto significa, então, que o Estado pode invocar uma crise económico-financeira, qualquer que ela seja, para eliminar um direito social ou para o reduzir? Também não. Agora, aqui é que intervém uma solução de compromisso, embora me pareça que não haja um princípio geral de não retrocesso nos direitos sociais, mas há certos direitos sociais que não podem ser reduzidos a zero. Porquê? Porque isso põe em causa um outro princípio, que é o princípio basilar de todo o sistema de direitos fundamentais, que é o princípio da dignidade da pessoa humana. E, portanto, se o Estado tem, por exemplo, um sistema de rendimento social de inserção, não o pode reduzir a zero, não o pode fazer desaparecer, pode baixar esse valor, mas não o pode fazer desaparecer, permitindo, por exemplo, que a pessoa morra de fome ou não tenha condições mínimas de vida. Portanto, mesmo na oscilação, na concretização económico-financeira a que os direitos económicos e sociais estão submetidos, a tal reserva económica do possível, há sempre um mínimo irredutível, abaixo do qual o Estado nunca pode descer na intensidade com que concretiza esses mesmos direitos económicos e sociais. E, portanto, isto também significa outra coisa. Significa que, não havendo um princípio geral,
Pode haver certos direitos que, estando mais próximos do núcleo central da pessoa humana, sejam suscetíveis de menor redução, enquanto que outros, que, por estarem mais distantes do sentido fundamental da pessoa humana, esses mais facilmente possam ser submetidos a uma restrição e a um retrocesso durante um certo tempo histórico em que, de facto, o Estado não tem meios para se financiar. Terminando, estas são as funções de uma justiça constitucional para proteger os direitos, eliminar normas inconstitucionais, aplicar indenizações, punir quem comete crimes violando esses direitos, declarando ou considerando as normas inconstitucionais por omissão, interpretando a Constituição. Tudo isso cabe à jurisdição constitucional, mas também cabe à Justiça Constitucional que atue de acordo com certas regras, que às vezes também não são cumpridas. E em Portugal eu tenho essa experiência. Por um lado, a Justiça Constitucional é uma justiça que, de acordo com o vosso artigo 29, como aliás qualquer justiça, deve estar aberta a todos. Todos têm direito de acesso aos tribunais, a chamada tutela jurisdicional efetiva, e, portanto, ninguém pode deixar de ir a tribunal porque não tem dinheiro. Portanto, os pobres também têm direito de acesso ao tribunal como os ricos. E os pobres, como não têm dinheiro, o Estado tem a obrigação de lhes indicar um defensor oficioso que vá patrocinar a sua causa junto do tribunal. Ou, pelo menos, enquanto essa estrutura não for montada, indicar um advogado que, a título gratuito, faça esse serviço à pessoa pobre que quer defender-se em tribunal, por exemplo, num crime de violência doméstica, e precisa de um advogado para pedir uma indenização à pessoa que a está a violentar num crime de violência doméstica, por exemplo. Ou num caso de um divórcio conflituoso, etc. Portanto, o direito de acesso à justiça não pode ser denegado por insuficiência de meios económicos. Artigo 29, número 1 da vossa Constituição. Está lá, está tudo dito. Não é preciso dizer mais nada. Outra coisa muito importante que também tem na vossa Constituição, que infelizmente não corresponde à prática de Portugal, porventura aqui também terão algumas dificuldades nessa área, que é que a justiça seja feita de uma forma célere. Ainda ontem um amigo meu, advogado, mandou-me um e-mail de Lisboa a dizer que chegou uma sentença de um processo que ele tinha colocado no tribunal em 1992. E ele depois dizia, por graça, bom, agora vamos passar à fase da execução, isto deve estar resolvido lá para 2030. Portanto, a justiça, se não é célere, não é justiça, não é nada. E, portanto, o Estado tem a obrigação de combater a morosidade da justiça. Não é um assunto fácil, podem ter certeza que não é, mas é um assunto que se resolve. Há vários mecanismos, Portugal temos feito um grande esforço, às vezes nem sempre no sentido certo, mas há vários problemas a resolver, desde logo o corporativismo da classe dos juízes, problemas de organização das leis e problemas práticos também do ponto de vista da organização dos tribunais. E já agora, também neste artigo 29, o artigo de acesso à justiça, há um outro mecanismo que, no vosso caso, a Constituição expressamente proclama, que me parece também muito importante, que é o que está no artigo 29, número 5, que diz que para a defesa dos direitos e garantias deve assegurar-se aos cidadãos procedimentos judiciais caracterizados pela celeridade e prioridade, de modo a obter a tutela efetiva e em tempo útil contra ameaças ou violações desses direitos. Portanto, no vosso caso, na Constituição, até tem um mecanismo especial de proteção contra a violação de direitos e garantias. Nós em Portugal também temos. Infelizmente, este mecanismo está atribuído aos tribunais administrativos, imagine-se, quando devia ser atribuído ao Tribunal Constitucional, porque se é uma matéria de direitos e garantias, não percebo o que é que um Tribunal Administrativo pode fazer quando tem ao lado, com muito mais autoridade, um Tribunal Constitucional. Portanto, estas as minhas reflexões. É um tema apaixonante e espero que destas minhas reflexões possam brotar muitas dúvidas, algumas certezas e, sobretudo, o desejo de se apaixonarem pelo direito constitucional, como eu me apaixonei já há umas boas décadas atrás. Muito obrigado pela vossa atenção.